Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. O pessoal de Portugal que nos acompanha também, né? E outros países. A reunião é ao vivo. 2017 é o ano. Nós estamos em maio, dia 17 de 2017. Iniciando a nossa reunião, façamos uma conexão com nossos amigos, companheiros, colegas e amparadores da dimensão extrafísica, possamos com eles intercambiar as melhores energias, receber o seu amparo, o seu carinho e a sua intuição. Que as energias aqui geradas sejam absorvidas e encaminhadas a quem delas puder se beneficiar. Boa noite a todos. Aberta está a nossa reunião. O tema de hoje, como sempre interativo, será apresentado por mim e pela Giovana, será sobre depressão na visão espírita. Na realidade, é uma visão energética e extrafísica da depressão. Tá? O nosso conhecimento dos espíritas a respeito. Bem, boa noite a todos, né? Então, o que seria depressão? Poderíamos ir para o próximo slide? Tá, pode. Então, observem que essa pergunta que a Giovana fez, o que seria depressão, está muito relacionada com a imagem a seguir que nós vamos passar, que ela poderá comentar em seguida. À vontade, pode entrar e sentar ali. Isso, pode sentar ali, ó, tira aquela bolsinha dali. Bem, então observem bem esta imagem, né? Observe o que ela nos transmite. Vejamos. Bem, observando atentamente a imagem, e até mesmo os internautas em casa, vocês viram que foi proposital colocarmos a palavra depressão centralizada com a imagem que foi fazendo o quê? O processo que justamente ocorre com a pessoa quando está com depressão, que é usado um termo bastante significativo, que as pessoas costumam dizer assim, eu tenho vontade de sumir, né? E essa vontade de sumir, ela está associada a um comportamento psíquico em virtude de vários fatores que nós, no decorrer da palestra, iremos verificar. Bem, exatamente. A raiz psicológica, ou seja, a origem, a base, né, o que sustenta, digamos assim, a triste árvore da depressão, né, essa raiz psicológica é uma insatisfação consigo mesmo não solucionada. Você se recorda de quem é essa expressão? Da nossa amiga Joana de Ângeles, né? Que utiliza esse lado da raiz psicológica, que é exatamente a questão com o quê? Com a insatisfação. E a insatisfação justamente ligada ao ser. Porque quando nós falamos em raiz psicológica, e a Joana aborda a questão de ser consigo mesmo, é porque justamente o problema não está nos outros, e sim no ser que vivencia aquela insatisfação. Isso é extremamente importante, porque habitualmente a pessoa que está em processo depressivo, ela diz assim, eu estou deprimido porque o meu marido, porque a minha mulher, porque a minha filha, porque o meu emprego, porque meu país, etc, etc, isso me causa depressão e eu fiquei deprimido. É uma ilusão. Na realidade, o
processo é uma insatisfação consigo mesmo. E isso, como a Giovana disse, ficou bem claro no livro Triunfo Pessoal, Psicografia do Divaldo Pereira Franco, onde a Joana de Ângeles Espírito, né, ela enfatiza muito bem esse aspecto, de a questão não estar fora, como você disse, né? Está dentro da pessoa. Aparentemente ela está fora. Né? Bom, sigamos. Essa insatisfação consigo mesmo, não solucionada, na realidade ela decorre de desejos ou de necessidades que não são ou não foram atendidas, ou seja, estão frustradas. Observe que aqui na palavra necessidade nós colocamos um asterisco, porque essas necessidades elas podem ser reais ou imaginárias. O que significa isso? É que, na realidade, o que a pessoa considera uma necessidade, muitas vezes também é uma ilusão. Na realidade, não é uma necessidade. É a pessoa que fantasia que se não tivesse aquele namorado, ela vai morrer e tal. Passa o tempo, ela casa com outro, fica felicíssima e dá graças a Deus por ter o rapaz digamos, terminado com ela, né? Então, na realidade, essa necessidade, ela muitas vezes ela é imaginária. Nem todas são imaginárias, lógico. Muitas são necessidades reais. Um indivíduo que passa miséria, fome profunda, né? Tá lá num país assim, que está passando uma situação gravíssima, não tem alimento e tudo mais. Então é uma necessidade extremamente real de sobrevivência, e essa necessidade não atendida, totalmente frustrada, ela pode gerar um processo depressivo. Mas muitas dessas necessidades, elas são completamente imaginárias, né? Mas o processo da frustração dessas necessidades ou desejos, né, não atendidos, isso é que leva a essa insatisfação consigo mesmo. Queres comentar ou sigo a flechinha aí? Siga a flechinha, tá? Bem, lê para nós ali. Recapitulando, né? Então, a insatisfação consigo mesmo, desejos, necessidades não atendidas, vão gerar o quê? A melancolia e o desinteresse pela vida, né? Por quê? Porque aqui nós estamos lidando não com algo material, né? Com um corpo inerte. Nós estamos lidando com um ser, né, onde habita um espírito. E esse espírito traz consigo uma bagagem, e esta bagagem vai fazer ressonância com os aspectos da vida de agora. Então, se já possui em si uma insatisfação que está lá escondida, e que vem esses desejos imaginários, né? E são frustrados de certa forma em virtude de não saber trabalhar com esses desejos, ou seja, classificando eles se são necessidades reais ou da sua imaginação, ele gera automaticamente uma melancolia, levando ao desinteresse pela vida. É interessante que há pouco tempo eu escutei uma seguinte pergunta: doutor Ricardo, interessante que depressão é uma doença moderna. A pessoa me colocava, né? É uma coisa da vida atual. É claro que na vida atual aumenta o processo, a quantidade de pessoas depressivas. Mas isso, nunca vi que minha avó, minha bisavó, ninguém sofria de depressão. Olha, o que ocorre é que o termo depressão é um termo novo, mas era muito comum a pessoa entrar em, eles diziam antigamente, melancolia profunda, ou então morreu de desgosto.
fulano de tal, depois que teve isso, foi derrotado na batalha, tal, se recolheu e morreu de desgosto. Ou depois que o marido faleceu, ela morreu de desgosto. Isso é depressão. Então, fulana de tal sofria de melancolia profunda. Eram termos utilizados em séculos anteriores que era realmente a depressão, certo? Que hoje é mais conhecida, ou é mais conhecido o termo. Mas é claro que a vida atual, até por isso aqui, pela quantidade de necessidades imaginárias geradas, o indivíduo está vendo televisão, aí ele vê coisas incríveis na internet. Antigamente eu não tinha, na minha infância eu não tinha televisão. Eu vi a primeira televisão quando eu tinha 13 anos. Primeira televisão que eu vi. Antes não tinha. Na minha infância não existia televisão, muito menos internet, né? Então, hoje em dia, a pessoa olha uma série de coisas inatingíveis, aparentemente inatingíveis, diz, eu nunca vou ter aquele iate, aquele carro fantástico, vou casar com aquela mulher maravilhosa, nada disso. Então eu tenho uma necessidade que não seria atendido, e isso me pode gerar esse desinteresse pela vida. Então eu desisto de tudo, entro em depressão. Bem, na sequência, essa melancolia, esse desinteresse pela vida, leva à seguinte postura, a uma sensação, uma necessidade de fuga do mundo, porque ele considera o mundo hostil. Está todo mundo contra mim, ninguém gosta de mim. Então, gera essa sensação, essa necessidade aparente de fugir do mundo. O que mais ou menos fecha com aquele slide inicial, né? Exatamente. O que eu gostaria de colocar aqui também, e os presentes, se quiserem também fazer alguma colocação, é que quando nós aqui na última frase, a fuga do mundo que lhe é hostil, não sei se vem a concepção a todos nós aqui, mas os casos, por exemplo, que nós tratamos na reunião da quarta-feira, sobre os casos de suicídio. Então, muitas pessoas que entram nesse processo que nós aqui classificamos, fizemos este resumo, tentando aqui passar rapidamente a raiz psicológica da depressão, vejo que a flecha ela vai descendo, né? E esse movimento é justamente o processo inicial do sumir, que chega nessa fuga, ou seja, terminar, né, com a sua vida, com a sua existência. E neste momento nós podemos aqui fazer uma análise psicológica, porque isso é um processo que deve ser olhado individualmente. Por quê? Porque cada ser apresenta um grau evolutivo e cada pessoa vê aquela situação, aquele problema que está vivenciando de acordo com a sua capacidade, né? De acordo com as suas experiências. Então, se você pega, por exemplo, uma jovem adolescente que se apaixona, a forma dela se apaixonar e ver uma situação que a leva a um estado rápido de melancolia, que vamos dizer assim, que não seria uma depressão profunda, mas uma depressão igual a alguém que perde um emprego, por exemplo, né? Um pai de família que perde um emprego e que acaba naquele momento sentindo uma certa frustração, em virtude de uma necessidade que ali já não é imaginária, mas ele percebe que há uma necessidade, mas que essa necessidade acaba sendo frustrada em virtude da situação que ele está vivendo. Então, acaba o quê? Levando a esse desinteresse. Então, vejam que cada pessoa reage de uma forma dentro desses dois exemplos que eu coloquei. Bom, sigamos.
Outras causas de depressão. A nossa colocação aí na filmagem está direitinho, né, Jefferson? Tudo certinho? Vamos adiante. Outras causas de depressão. E o pessoal da internet, quando tiver alguém se manifestando, até fique à vontade. Disfunções sexuais, tanto reais no sentido de fisiológicas, anatômicas, funcionais, ou psicológicas, que também são reais, mas não no sentido de fisiológicas ou anatômicas. Né? Então, a pessoa tem um determinado problema físico grave que leva a uma disfunção séria sexual. Ou tem uma disfunção sexual por uma raiz real também, lógico, mas no sentido emocional. Né? Isso também é uma causa de depressão. Outra coisa, outro aspecto a ser colocado aqui são padrões irreais ou inatingíveis. Bem, eu vou até passar aqui o seguinte, nós estamos vivendo sobre o império de uma mídia que exacerba, amplia muito estímulos e prazeres. Então, como esses estímulos e esses prazeres, né, que podem até ser corretos, saudáveis, etc., mas eles são exacerbados tremendamente pela mídia, né, e todo mundo não sabe que aquela cena de filmagem foi filmada 40 vezes, não, gira para cá, olha para lá, não contrai o olho, não faz isso, né? Então, que a gente olha, parece tudo fantástico e perfeito, né? Às vezes leva-se horas para fazer uma tomada, né? Enfim, e aquela pessoa não é exatamente bem assim como parece e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a mídia exacerba muito os estímulos e os prazeres e a pessoa acaba buscando um padrão que não existe, ou seja, que é irreal, ou inatingível temporariamente. Temporariamente é viver nessa encarnação. Né? Não tem como a gente chegar àquele padrão. Né? Até poderia dar um exemplo aqui. Desculpa. O padrão, por exemplo, do corpo perfeito. Né? Que a mídia vende muito e que afeta e que a maioria das pessoas buscam, não por uma questão de saúde, de ser saudável, mas justamente para perseguir aquele padrão. E aí é que nós caímos na armadilha, porque esses comportamentos, né, que são, na realidade, não são verdades, e sim são situações do mundo terráqueo, ainda, né, de perseguir justamente comportamentos que não são ideais, que não estão ligados a um estímulo, que seria o quê? Um estímulo do ser, de evolução. Não que aqui a gente não deva se arrumar, que a mulher não deva buscar todo um cuidado, ou o homem também, dentro desse exemplo que eu estou colocando. Mas aqui a gente está falando da questão da exacerbação. Né? E aí entram outras questões também, inclusive nessa parte dos prazeres. Né? Bem, esses itens citados geram na pessoa uma sensação de medo. Medo. Inicialmente, a pessoa que vai entrar no processo depressivo, ela passa a ter medo. Depois disso, na sequência cronológica, ela passa a se revoltar contra as pessoas, contra o mundo, contra o emprego, contra o país, e seja o que for. Né? E ela sente o seu orgulho ferido por se considerar incapaz de atingir alguma coisa, ou ter algo, ou alguém, né? Então ela sente o seu orgulho ferido. Então, o medo, depois revolta, sensação de orgulho ferido, que normalmente a pessoa não percebe, e então ela entra no processo do desinteresse, da fuga do mundo e tal. É mais ou menos esta sequência.
Acho que eu vou adiante para a gente poder isso aqui. Então, outras causas também que são importantes, nós colocamos aqui o luto. E esse luto é pela perda. Então, perda de quem? Do ser amado, de pessoas próximas que nós conhecemos, um filho, um marido, a esposa. Então, do ser amado. Então, nós citamos que esse impacto, né, esse luto, ele será normal dentro de um período de 6 a 8 semanas, certo? Passado disto, o aumento e o prolongamento disto acaba levando a um processo importante que a gente tem que prestar atenção, que a pessoa começa a adentrar a um quadro de depressão, né? Nós também colocamos ali... Tem uma pergunta? Antes de responder perguntas, só quero complementar o item ali. Então, o luto pela perda, como ela colocou, principalmente de uma pessoa amada, né? Mas pode ser perda de valores. De quê? Perdeu a casa com a enchente, foi destruída com incêndio, não tem seguro, né? Enfim, teve perdas de materiais, de valores muito significativos para essa pessoa. Ou perda de posição, né? De repente ocupava um cargo importantíssimo e agora perdeu tudo, né? Foi destituído, foi expulso, enfim, etc, né? Então a perda de uma posição, às vezes é simplesmente uma chefia de algo pequeno, mas que a pessoa deposita a sua dedicação na vida em cima daquela função. Aí perdeu aquela posição, ou perdeu aquele valor, então ela entra num processo de luto por essa perda. Então, ser amado, valores ou de posições, né? Mas antes de darmos continuidade, parece que uma pergunta da internet. O Jefferson, quando tiver alguém de outra cidade, também pode ir citando, tá? O André. Então, boa noite. O Erivaldo de Niterói, Rio de Janeiro, ele faz uma pergunta. O câncer poderia ser causa também de depressão? O que? O câncer? O câncer poderia ser causa também de depressão? A pergunta é muito interessante. Boa noite, Erivaldo. Um abraço para você, né? Olha, sem dúvida. Por quê? Porque é uma perda significativa, tanto de valores, não em caso de monetários, mas de valores. A pessoa fica em um processo de limitação, enfim, há uma série de valores na vida ao redor que podem perder-se, ou a perspectiva de perdê-los, né? Até a própria posição que a pessoa ocupa na sociedade, na família, perante si próprio. Então, o câncer pode ser uma causa de depressão. Evidentemente, há pessoas que têm câncer e estão muito bem dispostas e estão vivendo assim, aparentemente bem, em termos de manter o seu status psíquico, né? Ou algumas são só grímone, né? Algumas apresentam, mas não são, né? É um floral de Bach. Mas, sim, pode colocar. Bem, ainda continuando dentro dessa pergunta do Erivaldo, sobre a questão do câncer, né? Como eu falei anteriormente, cada pessoa responde devido às suas experiências, às suas conquistas, né? Ela vai responder a uma doença dessa natureza, muitas vezes levando em conta não somente ela que está vivenciando, passando por aquela experiência do câncer, mas os que estão ao redor dela. Então, ela vai ter a satisfação de ter o carinho, a aproximação dos parentes, das pessoas que estão ali, que dão incentivo, alegria para que ela vença e
e use essa doença como um trampolim para ela poder ver a vida descortinada, ver os valores que a vida lhe apresenta. Outra pessoa, tendo um câncer, pode ter um outro comportamento, um outro aspecto. Às vezes os familiares estão ali visitando, levando palavras de conforto, de esperança, e a pessoa vai fazendo aquele processo, ou seja, não quer conversar com ninguém, entra realmente no processo de melancolia, vai se afastando, perde as esperanças, faz ressonância com o passado, não vê o presente, não vê que do presente ela pode construir um futuro a partir daquela experiência. Então, realmente, o câncer também é quando se deixa desta forma, né, não entendendo a situação que está sendo vivenciada, experienciada, levar a um estado psicológico depressivo, sim. Bem, então vamos lá. Alguma... Sim, à vontade, Jefferson. Então tá, vou fazer uma pergunta aqui. E no aspecto espiritual? Por exemplo, influências, o ambiente... Sim, tudo isso vai passar adiante depois. Nós vamos chegar nos próximos slides. Com certeza. Tá? O tratamento principal... Bom, então aqui já foi iniciado o comentário pela Giovana, né? Quando aumenta a intensidade desse impacto e prolonga-se além de 2 meses, quer dizer, chorar, sofrer e tal, 2 meses é considerado um processo, entre aspas, normal. Depende do sofrimento, né? Porque há sofrimento que a pessoa se suicida, etc. Né? Então, mas de qualquer forma, esse impacto dentro de um certo relativo equilíbrio, ele é admissível até uns 2 meses. Passou disso, é preocupante. Né? E qual é o tratamento principal recomendado? Que a pessoa sinta quanto que ela é amada, quanto que ele é amado e quanto que ele é importante para o companheiro, companheira, filhos, sociedade, etc. Né? Então, o indivíduo depressivo, ele está numa situação de desinteresse, de sofrimento, né? Então, é importante que ele se sinta importante, que ele tem importância para algo, para alguém, né? Bom, outra causa aqui, culpa. Nós vivemos aqui no Ocidente, principalmente, no Oriente a gente conhece menos, né? Mas no Ocidente a gente é ensinado a ter culpa o tempo todo. Todo mundo nasce com o pecado original, tem que batizar para ter o pecado de Adão e Eva. Não é verdade? Se você cometer alguma coisa, você tem que sofrer para pagar, que é o maior absurdo. O Espiritismo nunca ensinou isso. Ele ensinou o seguinte: você tem que trabalhar, amar, produzir para reequilibrar uma desarmonia energética. Você não deve sofrer. Agora, se a pessoa não se muda, vai sofrer, claro. Aí o mecanismo que a natureza gera. Mas a orientação não é sofrer, a orientação é trabalhar, produzir e amar. Né? Mas nós temos essa herança judaico-cristã medieval, ninguém está falando de religião, está falando da história, herança judaico-cristã medieval, onde nós herdamos a culpa e nós temos o arquétipo, que quer dizer, um registro no inconsciente, que a gente tem que ser punido por alguma coisa que fez. Não, nós temos que sermos recuperados e produzirmos alguma coisa, né? Aliás, isso é muito comum, que as pessoas dizem, não, o indivíduo errou, ele tem que ser punido. Não tem que ser punido, ele tem que ser recuperado e passar a produzir algo positivo, né? De uma forma ou de outra. Né? Mas todo mundo assim, não, tem que ter justiça. Ninguém quer justiça. Quer dizer, poucos querem, a maioria quer vingança mesmo. Né? E que é um desequilíbrio negativo. Antes de passarmos ao próximo, Giovana, queres comentar algo sobre isso aí? Ou seguimos? Acho que a gente segue, né? Porque faltam muitos, são 50 e poucos slides. Né? Acidentes,
Então, de onde é que foi gerada essa culpa, esse arquétipo de punição? Link com a doutrina espírita mais uma vez. Qual é? As reencarnações que nós passamos, as vidas passadas que nós passamos, onde todos nós éramos de outras linhas filosóficas ou religiosas, e trazemos no nosso inconsciente esses registros que nós temos que ser punidos. Então, por isso, a gente sofre culpa. Tá? Então, isso é um equívoco que vamos ter que aprender a superar. Acidentes. Pode ser causa de depressão? Sim. A própria lesão dos neurônios, caiu uma árvore na cabeça, esmagou, por exemplo, né, um acidente de trânsito, lesões dos neurônios, gerando desequilíbrio entre serotonina, que tem a ver com a depressão, e a noradrenalina. Esse equilíbrio aqui pode ser gerado por essa questão. Link com a questão espiritual. Esse acidente não foi programado. Não foi programado. Mas havia uma tendência. Como assim tendência? Que acontece o seguinte, essa pessoa traz no seu inconsciente arquétipos, registros de modos de viver, de trabalhar, de se conduzir, ou ligado a alguns tipos de violência em vidas anteriores. São núcleos de energia que pulsam lá dentro, pulsam ali dentro. Então aquilo, se a pessoa não se modifica, tende a atrair o acidente. Não é que foi programado que no dia 15 de outubro, 3 horas da tarde, Volkswagen azul vai bater você e esmagar num poste. Não está nada programado assim. O que acontece é que aquilo está dentro do indivíduo, e se ele não mudando o psiquismo, um dia ele atrai o acidente. Certo? Porque já tem todo o núcleo de energia que pulsa nesse sentido. Mas pode mudar se ele, de repente, começar a fazer yoga, começar a ajudar o próximo, sei lá, entrar por uma linha filosófica de harmonia, não vai sofrer o acidente. Então, essa programação é uma predisposição. Tá? Porque a pessoa pensa, não, mas tem um acidente, não tem nada a ver com uma parte espiritual, ou tudo é programado. Tem que entender essa relatividade disso aí. Sigo, Giovana? Tá? Bem, agora tem outras causas, né? Que é justamente a questão da gestação, né? Que é a relação da mãe, do pai e o ambiente que envolve o ser reencarnante, né? Então, na gestação, quando nós estamos mostrando aquelas gotinhas de água que vão caindo ali do ladinho, nós temos uma história, né, para contar aqui, né, a respeito disso. Queres contar? Bem, gente, é o seguinte, o espírito quando reencarna, certo? O espírito quando reencarna, estamos sempre fazendo link com a questão da doutrina espírita, né? O espírito quando reencarna, ele reencarna no início da gravidez, na concepção, e está mergulhado no feto, dentro de uma bolsa d'água. Então está rodeado por um oceano de água, né? Um lago, né, de água. E se nós adultos temos 70% de água no nosso organismo, o bebê tem muito mais mesmo. Então há muita água no bebê, dentro dele e fora dele. O que importa isso? Gente, é que a água, ela é um dipolo energético. H2O, um lado é positivo da molécula, outro polo é negativo. E as moléculazinhas de água, elas ficam grudadinhas com o lado positivo e negativo, formando correntezinhas, certo? Correntezinhas. E o que tem isso? É que essas correntezinhas das moléculazinhas de água, cada uma ligadinha à outra, um polo oposto, né? São dipolos, são dois polozinhos. Essa correntezinha, ela facilita a transmissão da energia mental. Por isso tem água fluidificada na casa espírita, etc. A água ela é um veículo ideal para passagem da energia do pensamento.
ficam agrupadinhas. Isso, elas ficam agrupadinhas. O fato delas ficarem agrupadinhas, que você lembrou agora, é que torna ela líquida, porque a água com peso de 18, peso molecular de 18, ela não podia ser líquida, tem que ser um gás. Ela só é líquida porque são grudadinhas 2 ou 3 Senão ela seria um gás e não existiria vida no planeta Terra. Então, a natureza é extremamente sábia, né? Bom, então é o seguinte, vejam o que nós mostramos aqui, né? A aguinha aqui. E observem aqui, opa, eu acho que, não, eu não comentei. Mas o seguinte, dois franceses, Chevalier e Hardy, eles criaram um aparelhinho, chama-se gotejador psicocinético. Tem uma gotinha que cai numa lâmina e divide a gotinha para a esquerda e para a direita na metade, um aparelhinho de precisão, enchendo os dois lados da câmara de água. E o sensitivo se sentava ao redor e mentalmente desviava a gota para a esquerda ou para a direita. E foi feito isso em laboratório, Dr. Chevalier e Dr. Hardy, né, na França, e eles conseguiram fazer a câmara encher mais de um lado ou do outro, comprovando tecnicamente em laboratório, na universidade, que mentalmente se pode desviar a gota. Então, existem muitas outras experiências, tem na Universidade de McGill, no Canadá, tem outras, né, em Montreal, né? Mas o importante é o seguinte, que a água é um veículo do pensamento fantástico. É importante, então, dentro desse exemplo, ressaltar o seguinte. Então, na gestação, a mãe que abarca o ser no seu ventre, quando ela está em equilíbrio, transmitindo amorosidade, paz, que ela está com o psiquismo dela ligado àquele ser, que é o ser que ela e o pai programaram, né, no processo reencarnatório, que irão receber, independente aqui, se vamos destacar se é um ser que é um inimigo do passado ou é um espírito amoroso, não importa. O que importa naquele momento é o estado psicológico de que a mãe pode influenciar, sim, naquele ambiente fetal, influenciar não só no ambiente fisiológico, mas também no ambiente psíquico do feto, assim como do feto em relação à mãe. Então, se ambos possuem equilíbrio, uma estabilidade, possuem o seu psiquismo de amorosidade, nossa, é uma gravidez belíssima. Não significa que naqueles casos onde haja na gestação algum problema fisiológico, orgânico, que há algum problema ali que a mãe esteja gerando, ou o feto, alguma coisa assim. Existem aqueles processos naturais que precisam ser experienciados, precisam ser resolvidos, até mesmo pela própria medicina terrestre. Mas a questão da água é entendendo mais uma vez que se naquele ambiente existe todo um líquido, através do meu pensamento, eu influencio naquele líquido, naquelas moléculas de água. Isso. Então, a mãe pode, ou o pai que inferniza a vida da mãe, né? Lógico, né? Mãe porque ela está mais próxima, né? Muitas vezes a mãe é, entre aspas, uma vítima e tem um pai terrível e ele é a causa. Mas, de qualquer forma, o fluxo de energia normalmente é mais ligado à mãe, né? Mas a mãe, em sofrimento, em processo depressivo, melancolia, tristeza, etc., ela pode influenciar nessa tendência, nesse espírito que está reencarnando. Outro fator, predisposição hereditária. Queres falar um pouquinho sobre isso? Eu começo? Tá bom. Então é o seguinte, a primeira pergunta que fazem,
minha mãe teve depressão, ou meu pai teve depressão, será que eu posso ter herdado isso? Eu vou ter depressão também, porque herda-se isso, tem alguma genética para isso? Não existe gene de depressão. Não tem DNA de depressão. Eu herdei dois genes do pai e da mãe e fiquei depressivo. Não, isso não acontece. O que acontece é algo parecido, além da gestação, né? Uma predisposição hereditária. O que é predisposição? Gente, é o seguinte, é que o cérebro meu é parecido com o cérebro do meu pai e da minha mãe. Não é igual, né? Mas tem alguma coisa. Eu herdei o cabelo do meu pai, os olhos da minha mãe, etc. E a estrutura cerebral, o sistema nervoso, é filha e neta do meu avô, etc. Então, eu não herdo a depressão, mas eu herdo uma estrutura que pode ser mais sensível a ter um câncer, a ter uma pneumonia, a ter uma hepatite ou a ter uma depressão. Mais sensível. Eu posso nunca tê-la. É só ter um modus vivendi, né, que não favorece isso. Mas existe uma predisposição hereditária. Então, o gene, que é um DNA, ele não passa a depressão, mas ele passa uma tendência estrutural. Uma sintonia, né? Dos seres ali que ocorre e que daí dá essa predisposição. Vamos mostrar aqui na sequência, vai ficar mais claro o seguinte. Suponhamos que não dá para desenhar dezenas ou centenas de genes, mas que esses genes levem uma certa tendência. Agora, aqui tem uma palavrinha chave, uma frase, desculpe. Participação do perispírito. Bom, o João tem essa estrutura genética. Porém, o que é que tem no perispírito dele, no corpo espiritual dele, ele traz tanta alegria, tanta vontade de trabalho, tanta disposição, tanta expressão de admiração da natureza, enfim, ele tem na sua estrutura espiritual e perispiritual um conjunto de energias, aqui um conjunto de energias que vão bloquear a expressão desse gene. Há muitos anos atrás, eu dei aula de genética, e o livro era da Willy Bessat, né? É o nome do livro de genética, eu me lembrei agora. Mas existe uma expressão em genética que é poder de penetração de um gene, ou expressividade genética. O que é isso? A pessoa tem um gene para miopia, ou para epilepsia, e ela tem uma miopia muito pequenininha. E o irmão tem o mesmo gene e tem uma miopia brutal. Por quê? Porque tem com a história espiritual, porque o irmão tem um histórico que favorece isso. E outro irmão não tem. Então o campo vibratório dele vai bloquear esse gene. Agora, o que aconteceu com o outro irmão? Certo? Aqui está o mesmo gene, né? E as energias do perispírito fazem o contrário. Faz esse gene dar uma expressão imensa. Então, depressão hereditária? Não. Depressão tem uma tendência familiar? Tem. Mas isso é perfeitamente bloqueado, ou ao contrário, em função da essência do espírito, o que ele pensa, o que ele age, desde as vidas passadas, durante a gestação, infância e tudo mais. Vocês querem perguntar alguma coisa? Por enquanto não? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Vamos adiante. Bom, arquivos anteriores. Pode comentar rapidamente esse. Bem, aqui nós estamos queres colocar todos os corpos ou não? O espírito um pouco.
Então, aqui nesse quadro, né, nós vamos retratar aqui, exemplificando através de várias cores aqui, os arquivos anteriores, né? Esses arquivos anteriores, nós temos ali em amarelo puro self, aí temos em azulzinho, né, o nosso pretérito, no círculo maior em azul, presente, depois em verde o perispírito, o corpo físico e o espírito trazendo o que é o seu inconsciente. Então, na realidade, isso aqui é um resumo, né? Porque existe corpo etérico, corpo mental, não estão aqui, né? Mas corpo vermelho, o resto é espírito. Na realidade, entre o corpo e o espírito, tem o corpo astral ou perispírito, né? Que seria essa zona aqui. Isso é um esquema, né, gente? Ninguém é redondinho, né? Então, aqui o corpo espiritual. E tudo isso aqui é o espírito, certo? Onde está o inconsciente? Onde é que está o inconsciente? Na tal região do cérebro. Conversa. Expressa-se ali, mas é uma estrutura extrafísica, certo? O inconsciente é o espírito. Então, aqui tem uns arquivos da vida atual, por exemplo, com 2 anos de idade, eu não me lembro o que eu comi, etc. Mas está lá dentro, arquivado. Eu sou hipnotizado e eu digo que tomei mamadeira com mucilon, está tudo marcadinho lá, que eu não me lembro mais. Né? Aqui, inconsciente e pretérito são arquivos das vidas anteriores, e aqui dentro, Deus em nós, self, centelha divina, né? Aquilo que impulsiona o espírito à evolução. Bem, o que é que importa é que dentro desses arquivos aqui, do inconsciente, há registros que podem ter relação com a depressão. Bem, vamos mostrar isso aqui. O que é que nós temos aqui? Tá. Então, as barreiras do inconsciente aqui no quadro, todas aquelas bolinhas vermelhas ali, como nós podemos ver aqui, são os arquivos. São os nossos arquétipos, os registros nossos de todas as nossas existências e das nossas experiências. Então, são as nossas aquisições, sejam elas boas ou ruins. Tá? Então, vejam que quando, agora que apareceu na tela ali, que a gente faz uma expansão da consciência, observando no desenho, ali está a nossa consciência expandindo. O que vai ocorrer? Abrem-se esses campos em virtude dessa expansão da consciência e vêm esses registros, que são essas bolinhas vermelhas que nós estamos aqui representando, que são os nossos registros, elas se apresentam externamente, então, ou seja, vem para fora, né? Ela se exterioriza. Exteriorizam-se esses arquivos conforme aqui nós estamos retratando. Exato. Então, significa que muitas vezes a pessoa ela tem um arquivo lá dentro, mas está quietinho, está bloqueado, numa barreira do inconsciente. Aqui, digamos que seja o arquivo de uma vida anterior. Pode ser da infância também. Aí seria o inconsciente presente, né? Aí a pessoa resolve ingerir uma droga. Faz uma expansão de consciência. No que ela faz a expansão de consciência, isso vem para a superfície, esses arquivos. E vem para onde? Para o cérebro, para a consciência atual. E isso pode levar a um processo depressivo. A droga me fez mal, fulano, e ficou depressivo. Nem sempre é ação só bioquímica da droga. Às vezes é esse processo de expansão de consciência, onde esse arquivo vem para a superfície. Então, a expansão de consciência mal direcionada, ela pode levar à depressão. Alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então vamos adiante.
Bem, quando nós fazemos uma expansão de consciência, seja por aspectos químicos ou até mesmo, principalmente, psicológicos, aspectos psíquicos, em virtude do estado emocional em que nos encontramos, devemos aqui lembrar também que quando abrimos estes campos, como eu falei anteriormente, sejam eles positivos ou negativos, eles abertos, se for um processo negativo, existem as outras energias que nem todos sabem e nem todos aceitam, que são interferências extrafísicas, de que nós colocamos aqui uma imagem de um homem ali furioso, né? E que nós estamos chamando de obsessor. Esse registro, ao sair, ele identifica um passado comum. O que nós queremos dizer com esse passado comum? Que eu estou, naquele passado, trazendo à tona esse registro, e que esse obsessor, que é esse inimigo do passado, nós estamos mentalmente nos encontrando. Energeticamente, esses pontos negativos são acessados, porque ele também possui registros, o obsessor. E estes registros se identificam com os meus, porque eu tenho ligação, um histórico com esse outro ser que é desencarnado, e que há essa aproximação de perispírito a perispírito através de um processo magnético mental. Então, existe ali uma vibração que gera esse quadro de sintonia através do momento em que eu faço essa expansão, o obsessor me localiza. Acho que o Jefferson falou. Era a pergunta do Jefferson, acho que era nesse sentido, né, Jefferson? Mas queres colocar mais algo a respeito ou não? Bom, então, complementando a pergunta, nesses casos que a professora Giovana pontuou, qual seria o nosso procedimento para reequilibrar essa questão espiritual? Certo. As perguntas do Jefferson são tão boas porque elas estão todas dos slides posteriores. Mas é o seguinte, Jefferson. Não, pode responder então. Bom, tem uma palavrinha que todos nós, eu diria assim, ela já faz parte do vocabulário dos espíritas, né? Que é a famosa reforma íntima, né? Essa reforma, né, é lógico que ela não se dá da noite para o dia. Existe todo um trabalho, existe dentro das nossas experiências o aprendizado e como nós saímos desse aprendizado e como nós vemos este aprendizado. Então, quando nós abrimos estes arquivos por aspectos de vícios, de processos, em virtude de um comportamento que foge da lei natural da vida, faz com que outro ser não entenda e que para ele também há essa necessidade de reforma íntima. Então vejam a beleza, vamos dizer assim, da natureza, que neste processo os dois entram num processo de reforma, né? Porque um passa a educar o outro, ou seja, o obsessor também, a partir do momento da transformação do encarnado, como nós estamos aqui destacando o encarnado e o obsessor como sendo desencarnado, porque esse processo pode se dar também de encarnado para encarnado, né?
Então nós estamos nesse processo constante de transformação. Antes de passar a pergunta, então, além do que ela citou, que é fundamental, é o mais importante, né? Nós temos, se não me engano, 17 sugestões, vamos elencá-las no final, de tratamento. Essa talvez seja a principal, mas tem a sessão mediúnica de desobsessão, enfim, tem uma série de outros recursos que se faz também. Mas, algum questionamento aí? Ou alguém que... Jefferson? A Nancy Macedo, do Rio de Janeiro, pergunta. E daí ela se refere à professora, né? A professora Giovana dizia da harmonia no útero devido à programação. Falamos outro dia de casos de encontro sem amor. Outras palestras que foram feitas. Sem compromisso, casual, que gerou gravidez. Esquecendo os pais, esse ser gerado tende à depressão, ou seja, um relacionamento casual, né, gera uma gravidez. Como fica a criança nesse caso? Como é que é o nome mesmo? Nancy Macedo, do Rio. Nancy, boa noite. É muito importante essa pergunta também, porque não dá para nós abordarmos tantos assuntos, né, dentro de um assunto assim que é extremamente vasto, né? Mas nessa tua pergunta, veja o seguinte: nesse caso, dependendo do espírito que está reencarnando, se ele tiver em si uma natureza que tende a um equilíbrio, que tende a uma amorosidade, que não permite que registros da mãe invadam o seu estado psíquico, o seu estado psicológico, ele, mesmo na condição de feto, mesmo na condição de ir moldando aquele corpo físico, ele é um espírito. Ele está recebendo o amparo da espiritualidade. Então, a própria espiritualidade também cria defesas no útero para que aquele ser também receba a total harmonia fisiológica, tanto que ele consegue reencarnar. Porque imagina você numa gestação em que a mãe mentalmente não precisa nem ser pela palavra articulada, a mãe mentalmente envia dardos mentais, que são energias geradas de um psiquismo que fica o tempo todo dizendo assim: eu não queria, eu quero abortar, eu não desejo, e com as lembranças de como aquele ser foi gerado. Vamos pôr num caso de estupro, ou no caso do próprio pai estar convivendo com a mãe e ele dizer: não era o momento, por que essa criança tem que vir agora? Então, é lógico que isso altera o campo psíquico, altera todo o estado emocional, porque isso altera, inclusive, os hormônios, o equilíbrio hormonal, e que vai atingir, sim, mas dependendo se for um ser cujo estado emocional ele paira dentro do equilíbrio, ele recebe como uma capa energética para que aqueles dardos mentais não afetem, né? Então, nesse aspecto, há sempre que nós devemos ressaltar, há sempre o amparo da espiritualidade. Exato, muito bem colocado. Então vai depender de cada espírito, né? Há indivíduos que são como o sol, que entram na lama
mas não continuam sendo Sol, não se alteram nada, né? E alguns ficam com respingos grandes e outros gigantescos, né? É bem pessoal mesmo. Vamos adiante. Depressão e mediunidade. Bem, um pensamento depressivo, né, suponhamos que esteja chovendo. O que seria um pensamento depressivo, por exemplo? Um pensamento depressivo. Está chovendo muito lá fora. Tem tantos outros, né? Não, escolha qualquer outro. Bom, não, pode ser esse aí, pode... Não costumamos usar muito nas palestras, né? Está chovendo, que droga de chuva, acabei de lavar o carro, sou um burro, molhei as plantas, não sei mais o que, não tem guarda-chuva, sou um azarado. Isso é um pensamento depressivo. Certo? Outro pensamento depressivo. Está vendo televisão, notícias da política, etc. Esse país é uma porcaria, é uma droga mesmo, tem que ir embora isso, não suporto estar aqui, nada resolve, a corrupção continua. Seria um pensamento depressivo. Qual seria o certo? Que maravilha, estão descobrindo as coisas, está se solucionando, talvez cometa alguns equívocos, alguns erros, mas as coisas estão caminhando, né? Essas coisas já existiram desde que o Brasil foi descoberto por Cabral, né? Ou foi entregue para os portugueses, né? E os degradados vieram para cá, né? Enfim, sempre aconteceu, mas agora então está se descobrindo providências. Que maravilha, as coisas estão caminhando muito bem. Pronto, é real, certo? Né? Agora, a opção de adoecer ou não adoecer, escolha o pensamento e o caminho acontece, né? Bem, quando nós temos um pensamento depressivo, o obsessor, o que é que ele faz? Oba, gostei, né? Ou seja, ele estimula eletromagneticamente através de pensamentos, reforçando aquela postura psíquica. Realmente você é um burro. Onde já se viu molhar as plantas com essas nuvens todas em cima, ainda lavou o carro? Haha, mas você é um ignorante mesmo, né? E assim por diante. Ou então, esse país é uma droga mesmo, tudo vai piorar, não sei mais o que, está tudo ruim, e a pessoa sai, já bate o carro, já não sei mais o que, já xinga o outro, já chuta o cachorro, e etc, etc, né? Então, o obsessor estimula o pensamento depressivo. Pode ler um pouquinho para nós? Eu passando aqui. Tá. Esse pensamento depressivo, por causa do obsessor, ele é amplificado, certo? Aí vai mexer aonde? Na glândula hipófise. Aliás, até antes ele passa numa outra estrutura que você comentava hoje em casa. Que é o hipotálamo, né? Isso. Aí, no caso, havendo uma alteração do hormônio que é produzido pela hipófise, aumenta o quê? O ACTH. Que é uma sigla inglesa, americana, né? Que é adrenocórtico-trófico hormônio. Na realidade é um hormônio que é um hormônio que trófico, que estimula o córtex da suprarrenal. O que interessa isso? Interessa porque isso aumenta, esse estímulo na glândula suprarrenal aumenta a produção de corticoides, cortisona no corpo, que é um hormônio que todos temos, né? Aumentando a produção de cortisona, diminui a imunidade. Quem toma corticoide, baixa a imunidade. Diminuindo a imunidade, há uma alteração na produção dessas substâncias aqui, ó, interleucinas, fatores tróficos hormonais. Isso se altera. E essas substâncias se alterando, vai haver uma alteração no cérebro, dos neurônios, numa área chamada área do humor. E isso alterando na área do humor vai levar à depressão do humor, e a tendência é mais pensamento depressivo. E o obsessor, então, agora diz oba, né? Ou seja, ele estimula eletromagneticamente isso, né? Induzindo, ampliando isso. Aí o ciclo mantém-se, repete-se, cria-se um círculo nos neurônios
que estabelece um padrão repetitivo. Olha, que tal? O ciclo se repete. Todo ciclo repete, né? O ciclo se repete. Os neurônios cerebrais acostumam-se com esse padrão. Cria-se um atavismo celular, ou seja, uma memória. A memória registra esse padrão de pensamento como patrimônio celular. E a pessoa acostuma. Ela fica repetindo aquilo, falando mal da política, ou reclamando da chuva, seja o que for. Fica repetindo, reclamando, né? Então, essa memória, ela vai registrando, impregnando a estrutura cerebral. Trazendo, antes de irmos adiante aqui, bem colocando rapidamente, nesse padrão aqui, né, que as células, né, o atavismo celular que você está demonstrando aqui, na verdade, trazendo para o nosso cotidiano, é um ser que está o quê, gente? Ele está sobrevivendo. Ele não está vivendo, porque ele não está condicionando para si novos patrimônios. Ou seja, ele está numa ideia fixa, aonde esses registros acabam se tornando padrão. E aquele pensamento, né, nos neurônios, ou seja, vão ficar esses registros ali impregnados, porque sempre serão os mesmos, que é o caso que ocorre na depressão, né? O que a pessoa deveria fazer nesse caso? Buscar coisas novas, fazer coisas novas. Porque ao fazer algo novo, por isso que se diz que quando a pessoa está com depressão, ela tem que trabalhar. Só que isso não é dito em quê? Porque ela também precisa sair daquele vício, daquele automatismo. Então, fazer coisas que lhe agradem, coisas que faz com que a pessoa tenha motivação. E isso motiva essas células neuronais saindo, não rapidamente desse padrão de registro, porque ele se acentuou, ele impregnou. Aí por isso que há necessidade do medicamento. Isso. André? Boa noite, novamente, né? Feliz de estar participando novamente. E é interessante, né? Depressão e mediunidade, né? E refletindo sobre o que vem, sobre o tema, e você retratou o Ocidente, né? Que hoje a gente vive a cultura patriarcal, que muitas vezes oprime e muitas vezes nos faz competir, principalmente agora na era da tecnologia, né? E eu faço uma pergunta a respeito referente à tecnologia e quanto ela influencia a depressão e também a mediunidade, né, nesse sentido. Sim. Tanto na nossa psicosfera, quando eu abordo um assunto chamado poluição eletromagnética, hoje decorrente ao mundo da era da tecnologia, como isso influencia, por exemplo, porque a gente, dentro da doutrina espírita, a gente sabe a importância da glândula pineal para a mediunidade. Sim. Mas dentro do cérebro, uma coisa que você falou de neurônio, dentro do sistema nervoso, a comunicação elétrica, a comunicação energética se dá por uma glândula chamada sinapse. Quanto essa poluição ela interfere nessa comunicação que pode causar realmente deixa eu centrar, porque tanta coisa que você falou, quero ver se eu consigo pegar a essência. Assim. Isso que porque assim, hoje a gente vive na era da tecnologia, e eu sou profissional dessa área, uma síndrome que se chama o pensamento acelerado por causa da competição. Tudo bem, eu vou tentar iniciar a resposta, André. É o seguinte, nós vivemos hoje em dia, aqui na nossa civilização, nós corremos um risco de um fenômeno que poderia chamar de obesidade mental. Não tem nada a ver com ganhar peso físico.
Obesidade mental seria uma sobrecarga acima do que nós podemos suportar, não de alimento, mas de informações. Então, o indivíduo recebe de manhã à noite, por todos os veículos possíveis, um volume de informações que é impossível ele absorver aquilo. E isso gera esse acúmulo, que seria um processo de, nós chamaremos de obesidade mental, obesidade energética, certo? E isso sim pode ser um fator que contribui para um processo depressivo, por não poder metabolizar tudo isso aí, certo? E para isso a gente recomendaria para uma obesidade uma dieta, né? Endocrinológica, né? Uma dieta, né? Que tipo de dieta? Diminuir a ingestão de informação. Porque você escuta às vezes 3, 4 vezes no mínimo a mesma notícia, às vezes 10 vezes, né? Eu já não consigo ligar a televisão, a Lava Jato. Não, já escutei muito de Lava Jato de manhã, de tarde, de noite eu não vou escutar Lava Jato. Muda para um canal internacional. Porque é insuportável essa repetição, né? E às vezes é a mesma informação, idêntica, ou com um detalhezinho mínimo a mais, né? Então, recomendar-se uma dieta de redução de ingestão, ou seja, diminui um pouco o acesso, não deixa de se informar, mas não se sobrecarregue. Uma dieta quantitativa, e eu acrescentaria uma ingestão de nutrientes de melhor qualidade, ou seja, uma dieta qualitativa. Não, eu vou entremear isso com Animal Planet, ou com Discovery, ou com isso, aquilo, ou outra informação, Brasil, o mundo visto de cima, seja o que for, né? Algo que me dê um pouco de equilíbrio. Então, uma dieta qualitativa, uma dieta quantitativa, redução desse volume de informações, que é a questão tecnológica que você indagou, né? E poder-se associar uma transfusão sanguínea de afetivo, familiar, etc., né? Alguma coisa nesse sentido também, né? Mas, sem dúvida que o aspecto tecnológico, hoje em dia, ele é uma sobrecarga extremamente grande. E essa sobrecarga tende a provocar, inclusive, um vazio interior, pelo distanciamento de valores psíquicos, emocionais, afetivos, ligados à natureza, etc., né? Só queria concluir, pois não. Só para concluindo, fechando o raciocínio, eu percebo isso também, que o mundo tecnológico ele amplia a depressão a partir do momento que eles nos desconectam da natureza. Sim, é como eu acabei de dizer. Isso, justamente. E a gente não consegue, por esse mundo muito acelerado, muito competitivo, sim, que a gente nos frustra muitas vezes porque a gente não consegue alcançar nosso objetivo, e os jovens, principalmente os jovens, né, que são as taxas maiores de depressão, eles não conseguem manter uma harmonia que eu percebo que é muito importante, que é ações, palavras e pensamentos. Isso, exatamente isso, André. Isso mesmo. Eles estão sempre não conseguem, porque não conseguem acompanhar esse ritmo que a tecnologia propõe para a gente. André, a gente também pode ver assim por um outro enfoque, né? O progresso, ele não pode parar, né? A questão é como o homem está em relação ao progresso. Então, assim, a glândula pineal, ela não vai se desequilibrar, porque somos nós, é o ser que atua sobre ela. E não é a tecnologia ou a massa em si, da psicosfera tecnológica, que vai influenciar o meio, que vai desestruturar. Porque o ser, ele é individual, e dentro da sua individualidade, é ele que comanda. É ele que tem o livre-arbítrio. Então, por exemplo, se eu tenho condições de ter um computador, um notebook, um tablet,
ou qualquer outra questão tecnológica, partindo desse exemplo para a gente não se delongar tanto nessa questão. Mas assim, eu tenho que saber como eu utilizo aquela ferramenta, né? Então, essa ferramenta é uma ferramenta de trabalho para a hora certa, para o tempo certo, no momento certo, e até onde eu consigo ir sem me desequilibrar, sem que eu me afaste do natural, da natureza que eu falo universal, deste fluido universal que está aí. Então, assim, na verdade, não é a tecnologia, é o homem que não está sabendo manter o seu equilíbrio com os aspectos tecnológicos. Não. Deixa. Não, eu só queria lembrar que, graças à tecnologia, nós estamos vivendo hoje muito mais. Mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte: se a poluição eletromagnética ela causa depressão, sim, e ela interfere na mediunidade. Sim, não. A tecnologia, ela permite o aumento da vida, certo? Nas gerações anteriores, todas as crianças que tinham apendicite morriam, desencarnavam, todas. Adultos que tinham apendicite, uma simples apendicite, morriam, desencarnavam. Hoje todos são salvos, graças à tecnologia. Entende? Graças à tecnologia, tem alguém que pode estar, às vezes, na Austrália, nos vendo aqui e tomando essas informações. Né? Graças à tecnologia, há um avanço imenso. Então, a tecnologia é um grande benefício. O mau uso é que é o problema. Mas vamos adiante. Então, eu acho que... não. Eu cliquei errado aqui. Então, alguém diz, depressão não precisa de remédio. Precisa de remédio, sim. O remédio quebra o ciclo. Esse ciclo aqui, às vezes só o remédio vai. A pessoa, se continuar nisso, acaba se suicidando por causa do preciosismo de não dar remédio. Então, é claro que existe abuso. Essa é outra questão, mas o remédio vai quebrar esse ciclo. Mas o atendimento fraterno é fundamental, a desobsessão, o tratamento do espírito e da pessoa é fundamental, o médico, o psicólogo é fundamental, e quem é que cura? Alguém pergunta, não, foi o médico, foi o psicólogo, foi a sessão de desobsessão que curou, foi atendimento fraterno, foi remédio, ou então diz, não, foi Deus, foi Jesus, foi Maria. Não foi Deus, nem Jesus, nem Maria, nem o médico, nem o atendimento fraterno. Sabe quem que curou? A pessoa mesma. Todo mundo ajuda, certo? Mas ninguém consegue ficar curado se a pessoa não fizer um esforço. É claro que o auxílio é importante, porque nós estamos estudando aqui para auxiliar. Tem que tirar esse espírito aqui, senão complica. Mas se a pessoa continuar pensando equivocadamente, o espírito volta ou vem outro no lugar. Tira o inquilino, mas a casa está ocupada, vem outro. Então não resolve nada. Então o que a Giovana falou, reforma íntima, tem que mudar. A pessoa que tem que mudar realmente, né? Então, quando Jesus curou o cego, sempre gosto de citar esse exemplo. Jesus não disse, vai meu filho, eu te curei. Jamais disse isso. Vai porque a tua fé te curou. Ou seja, na linguagem de hoje, do século 21, como é que ele diria? Porque aquele mestre que estava lá, ele não existe mais. Não é um homem que está de sandália, de bordão aí, não. É um ser de luz que domina tecnologia em alto nível, mental, psíquica, eletromagnética, certo? Conhece coisas incríveis, tem um amor imenso, né? E o pessoal fica imaginando Jesus de sandalinha e tal, caminhando no deserto, aquele bordão. Gente, isso é de 2000 anos atrás. Todo ser evolui. E o mestre também, muito mais rápido do que nós, né? Então, o seguinte, como é que ele diria isso? Ele diria para o cego, em função da sua modificação energética, da sua psicosfera, da sua modificação de postura mental e psíquica, você abriu campos eletromagnéticos, canais anímicos, que permitiram que o meu jorro de energia, meu fluxo eletromagnético, pudesse provocar essa modificação celular em você, provocando essa mudança anatomofisiológica, e você
conseguiu realmente a sua retina captar lá na estrutura calcarina, tal, no cérebro, e você conseguiu enxergar. Acho que ele podia dizer isso há 2000 anos atrás? Claro que não, vai porque a tua fé te curou, né? Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas significa o quê? É a pessoa tem que fazer um movimento. Então a cura, médico, eu como médico ajudo, a Giovana como terapeuta ajuda, o ICEF na desobsessão ajuda, o atendimento fraterno aqui na quinta-feira ajuda, o remédio que a pessoa está tomando ajuda, mas fundamental é a postura do próprio indivíduo, né? Bom, aqui é o seguinte: quanto mais esporte radical, mais adrenalina. À medida que aumenta a adrenalina, se for exagerada, cai a serotonina e tende à depressão. Aí vem a questão da pineal que o Jefferson e o André mencionaram lá, ó. A glândula pineal reduz a serotonina quando funciona. A glândula pineal reduz a serotonina. E na mediunidade, a glândula pineal está ativa e está caindo a serotonina. A mediunidade educada, desenvolvida, equilibrada, jamais dará depressão. Mas a mediunidade desequilibrada, que é facinho de desequilibrar, super fácil. A mediunidade não equilibrada, não educada, tende a baixar a serotonina, certo? Tende a baixar a serotonina e isso pode gerar uma tendência depressiva. Com relação ao esporte radical, faça o esporte radical, mas não exagere, certo? Gente, uma adrenalinazinha na vida nossa é importante, necessária, é uma emoção, né? Um esporte, um prazer, isso é saudável. Agora, o exagero da adrenalina vai levar à queda da serotonina. Prometo não te interromper. Não. Tudo bem? É quase no horário, né? Bom, aqui um gráficozinho dizendo que a ansiedade e depressão é com pêndulo, tem que cuidar, né? Olha a grande mensagem. Está chovendo? Que bom. Que bom, está chovendo, limpa as ruas. Ah, bobagem. Não, é bom para reservatório da água da cidade. É bom para as plantinhas, né? Coisa simples. Não entrar no pensamento de baixa frequência. Outra causa de depressão. Lê para nós ali. Não, acho que tem que... Então é o seguinte, isso aqui são duas flechas, certo? Estão colidindo. Essa aqui é a personalidade atual. O indivíduo é brasileiro, masculino e, digamos, um operário, certo? Só que colide com o inconsciente dele, que ele pode ter sido mulher na Europa e princesa. Agora, isso aqui colide. Então ele tem subjacente no inconsciente, na individualidade dele, um histórico onde ele foi rico e tudo mais, tinha fartura, agora ele passa dificuldade, passa fome e tudo mais. Então esse conflito entre a sua personalidade atual, seja na questão social, sexual, familiar, enfim, com o seu histórico de vidas anteriores, esse conflito aqui pode ser uma causa de depressão também. Nós vamos ter que dar uma corridinha agora por causa do tempo. Giovana, pedir para você dar uma lidinha para nós aqui na... Bem, agora nós vamos para o tratamento. São algumas ideias que nós estamos colocando aqui para quem está com um processo de depressão. Então, no primeiro, nós temos aqui exercitar a manifestação da afetividade, adequada ao grau de intimidade, que no caso, bom, não dá tempo para a gente abordar cada item, né?
Não confundir comportamento liberatório com libertino ou invasivo. Né? Vamos para o próximo? Então, tá. Perceber necessidades irreais ou ainda inatingíveis. Perdoar-se, perdoar. Entender limitações transitórias. Limpar ressentimentos e rancores. Não fixar-se na culpa, naquela herança judaico-cristã medieval. Conversas edificantes. Buscar o quê? A boa leitura, ou seja, fugir de notícias, de conversas negativas, desagradáveis, ou até mesmo voltar ao assunto que está causando a depressão, né? Vamos seguir. Boas amizades, o estudo, o trabalho, a beneficência, ou seja, sentir-se útil, né? O trabalho de amor ao próximo, perceber que o orgulho está presente. Não dá tempo. Água energizada, né? Buscar o passe na casa espírita, que ajuda bastante, né? Então aqui nós temos essas fotos Kirlian, mostrando um paciente antes de receber o passe e depois de ter recebido o passe, né? Então imagina, aquele ali é o dedo do doador. Agora nós estamos vendo o paciente depois, né? Mas assim, imagina se um paciente, como nós temos naquela tela que diz ali, paciente antes, imagina quem está com um processo de depressão, está com o seu corpo fisiológico, as células doentes, apresentando justamente aquele quadro energético. Por isso da importância do passe, para fazer essa limpeza energética. Ou seja, também é um processo de tratamento. O sol é importante, a alimentação adequada, o tratamento de desobsessão, né, entendendo a causa, por que adentrou o processo obsessivo, né? Isso é fundamental, né? Isso. Exatamente. Tá, o que mais temos como tratamento? É lógico, o tratamento psicológico, com acompanhamento médico, né, para fazer essa catarse. Então, nós temos a catarse do quê? Do inconsciente pretérito e o inconsciente presente. Ali, o inconsciente pretérito, pode, através de terapia de vidas passadas, né, que eu inclusive trabalhamos, né, pode-se fazer essa catarse de histórias antigas também, né? Exatamente. Mais alguma coisa? Tá. Observar e sentir a natureza, né? Que isso é importante, né? Ou seja, saber apreciar as coisas bonitas e belas, né? Então, perceber suas qualidades e valores. Isso é um aspecto extremamente importante, porque o depressivo, ele se deprecia, né? Então, perceber as suas qualidades e valores é extremamente importante. Desenvolver o otimismo. Nossa, isso também é outro aspecto. E aí, por isso que os familiares, a participação da família nesse aspecto é extremamente importante. Ou seja, mostrar para a pessoa que ela tem qualidades, que ela tem valores, isso levando a sua autoestima, né? E não reforçando o processo de culpa, o processo egóico, né? E outra coisa também é sentir-se amado, amado por aqueles que estão ali próximos à pessoa que está vivendo o processo depressivo. Aí aqui, conhecer o seu destino, né? Ou seja, aqueles aspectos que colocamos nos slides anteriores, mostrando que nós somos tudo isto. Trazemos conosco o inconsciente puro, que é o nosso self, o inconsciente passado, o inconsciente presente e o nosso consciente.
né? Então, nós, tendo todos esses registros, todo esse acompanhamento de vivências e experiências, sabemos que estamos em busca da sabedoria e da felicidade. Muito bem, amigos. São 9h31, passamos um minuto só. Só nos resta agradecer a presença de todos, né? O pessoal da internet também que nos acompanhou, né? Em especial quem nos fez as perguntas lá do Rio de Janeiro, de Niterói, né? E eu vou pedir então para a Giovana fazer a prece de encerramento. Queridos amigos, neste momento, façamos uma reflexão do assunto tratado nesta noite, pois é um assunto que não foi tratado por acaso, que é um dos maiores problemas da nossa atualidade. Que possamos todos nós, em pensamento, levarmos boas energias a qualquer pessoa que conhecemos e que essas energias possam ser encaminhadas àqueles que apresentam depressão, aqueles que estão próximos de nós, que estão entrando num processo como este, que possamos levar otimismo, alegria e esperança. Que na busca do conhecimento, sabemos que estamos trabalhando, fazendo esta reforma íntima. E não esqueçamos de que a espiritualidade amiga que se faz aqui presente nos acompanha sempre, para que possamos sempre acreditar, tendo esta fé que brilha dentro de nós através da centelha divina, e que possamos sempre levar conosco essas energias para levarmos a felicidade aonde passarmos e aqueles a quem amamos. Que assim seja. Encerrada a nossa reunião. Até quarta-feira que vem.